quebrando expectativas com ironia e curiosidade. Você já ouviu aquele papo de que investir em ações é uma verdadeira roleta russa financeira? Que quem entra na bolsa de valores está basicamente apostando no cassino? Pois é, eu também já ouvi isso várias vezes e, sinceramente, fico pensando: será que as pessoas que dizem isso têm alguma ideia do que realmente está acontecendo no mercado financeiro? Ou será que a bolsa de valores ainda é vista por muitos como um lugar onde você só consegue fazer dinheiro se for sortudo o suficiente? Eu entendo. O mundo financeiro pode parecer um grande labirinto sem saída para quem não tem experiência. E às vezes, qualquer informação que parece mágica ou um caminho fácil acaba se tornando mais atraente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Há uma história bem diferente por trás disso. E se eu te disser que você pode ganhar muito dinheiro investindo na bolsa sem ser um gênio da matemática, sem precisar prever o futuro ou dar sorte no mercado? Eu estou falando de Luiz Barsi, um cara que, com muito mais paciência do que pressa, fez o que muitos consideram impossível. Ele começou com um capital pequeno, menos de R$100 mil, o que, convenhamos, nem é tanto dinheiro para um investidor de sucesso. E sabe o que aconteceu depois disso? Barsi transformou esse valor em um império de dividendos, gerando uma renda passiva que hoje beira a casa de milhões de reais. E tudo isso sem depender da sorte. Você deve estar se perguntando: como assim? Ele fez isso sem ser um gênio? Como alguém consegue transformar uma quantia tão modesta em um valor tão grande? Pois é, eu também fiquei me perguntando quando comecei a me aprofundar na história dele, porque a trajetória de Barsi vai contra tudo o que a maioria dos especialistas te conta por aí. Não, ele não comprou ações na moda ou fez day trade tentando adivinhar o que o mercado faria amanhã. Ele não apostou em empresas voláteis, que sobem e descem de preço de forma insana todos os dias. E se você acha que o segredo dele é algum truque mirabolante ou fórmula secreta, deixa eu te tranquilizar. O segredo de Luiz Barsi é simples, mas não tem nada de mágico nisso. Ele seguiu o caminho do investimento em valor e da paciência. Sim, paciência. E se tem uma coisa que ninguém te conta sobre investir em ações, é que, na verdade, o sucesso no mercado financeiro vem com o tempo. Não é sobre o que você faz no curto prazo, mas sobre o que você faz a longo prazo. A história de Barsi é um exemplo claro disso. Ele não buscava lucros rápidos, nem apostava suas fichas em empresas que estavam em alta por causa de uma onda passageira. O que ele fez foi estudar, escolher boas empresas e esperar o tempo necessário para ver os resultados aparecerem. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Ok, Cia, até aqui a história do Barsi parece interessante, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, essa é a parte que vai te surpreender, porque o mais fascinante de tudo é que o que Barsi fez está ao alcance de qualquer pessoa. Não importa se você tem R$10 mil, R$100 mil ou até menos. A fórmula que ele usou pode ser aplicada por qualquer um, desde que tenha paciência e saiba onde investir. Mas vamos lá, ainda estou falando de um investimento de R$100 mil. Certo? Então, você pode estar se perguntando: ok, isso parece interessante, mas será que dá para replicar isso no meu caso? Se eu tivesse R$100 mil, eu conseguiria chegar a 1 milhão em dividendos? E a resposta é sim. Se você entender os fundamentos da estratégia dele, a partir de agora, o caminho está aberto. E antes que você me diga que precisa de uma sorte danada para chegar nesse nível, eu vou te explicar como Barsi, longe de ser um
sortudo, conseguiu tudo isso. Ele não fez isso por acaso. E, para ser honesto, também não foi uma questão de sorte. Ele fez isso porque soube escolher as empresas certas para investir. E, o mais importante, manteve a calma enquanto todo mundo estava nervoso com as oscilações do mercado. Agora, eu sei que você já deve estar com a pulga atrás da orelha, querendo saber qual é o segredo dele e por onde começo. Não se preocupe, porque nos próximos minutos eu vou te explicar exatamente como Luiz Barsi transformou R$100 mil em uma verdadeira máquina de gerar dividendos. E você vai perceber que, ao contrário do que muita gente pensa, investir não precisa ser um jogo de sorte. Pode ser, sim, uma estratégia de longo prazo baseada em inteligência, paciência e, claro, disciplina. Então, antes de sair correndo atrás de ações da moda ou seguir dicas de qualquer guru que promete te fazer rico da noite para o dia, fica aqui comigo. Você vai entender como a história de Luiz Barsi pode ser a chave para mudar a forma como você pensa sobre investimentos, dividendos e, claro, o seu futuro financeiro. Agora, antes de entrarmos na estratégia do Barsi, eu quero saber, você já está começando a mudar a forma como vê o mercado de ações? Se sim, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem por aí vai transformar a sua visão sobre investir para sempre. Quem é Luiz Barsi? Autoridade no assunto. Você já deve ter ouvido falar de grandes investidores internacionais como Warren Buffett. E talvez tenha pensado, esse cara é um gênio. Deve ser difícil demais chegar nesse nível. Mas, e se eu te dissesse que o Brasil tem um nome igualmente respeitado no mercado financeiro? Alguém que conquistou uma fortuna e uma reputação sólida, sem ser uma figura midiática. Estou falando de Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira, que ficou conhecido por sua abordagem pragmática e de longo prazo. Luiz Barsi não é apenas mais um investidor de sucesso. Ele é, de fato, uma referência quando se fala em investir com inteligência e disciplina. O que diferencia Barsi de muitos outros investidores é o seu foco em ações de empresas sólidas e o método simples, mas eficaz, de investir em dividendos. Em vez de ficar atrás da próxima grande oportunidade ou tentar adivinhar qual ação vai subir ou cair amanhã, ele optou por uma abordagem que exige paciência, pesquisa e, principalmente, consistência. A trajetória de Barsi não é a de um sortudo que encontrou o milagre dos investimentos. Ele começou sua jornada financeira de uma maneira muito mais comum, com um capital inicial modesto. No entanto, o que ele fez de diferente foi entender as oportunidades do mercado e usar isso para sua vantagem. Ele percebeu que não precisava estar na frente das câmeras ou participar das modinhas do mercado. O segredo dele estava em algo mais simples, mais constante: gerar renda passiva por meio de dividendos e reinvestir essa renda de forma inteligente. Para entender melhor o impacto de Barsi no mercado brasileiro, precisamos olhar para a forma como ele construiu sua estratégia. Enquanto muitos investidores novatos ou até experientes ficam obcecados por ganhos rápidos, Barsi se manteve firme na sua estratégia de longo prazo. Ele se concentrou em ações de empresas que, além de serem bem administradas, tinham uma excelente capacidade de pagar dividendos. Para ele, não importa o preço das ações no curto prazo, mas sim o quanto uma empresa é capaz de gerar lucro e distribuir aos acionistas de maneira constante. Você pode estar se perguntando, mas por que esse foco em dividendos? A resposta está na forma como Barsi entende o mercado. Para ele, o verdadeiro valor de uma ação
não está em sua valorização no curto prazo, mas no retorno que ela gera para quem investe nela. Ao buscar empresas com bom histórico de pagamento de dividendos, ele cria uma fonte estável de renda passiva, que só cresce ao longo do tempo. Com esse tipo de investimento, o preço das ações no dia a dia acaba se tornando secundário. E o que realmente importa é o retorno constante, aquele dinheiro que chega todo mês para o investidor. É aqui que entra o grande ensinamento de Barsi para todos nós. Ele não estava atrás de bolsas de valores quentes ou da próxima ação que fosse bombar e depois cair. A estratégia dele sempre foi investir em empresas que vão entregar resultados no longo prazo, mesmo quando o mercado está nervoso. E para isso, ele seguiu um caminho claro: estudar a fundo o potencial de cada empresa, escolher as melhores e, uma vez que as escolhesse, mantê-las por muito tempo, sem se deixar influenciar pelas flutuações diárias do mercado. Em termos de números, o impacto de sua estratégia é notável. Barsi construiu sua fortuna aos poucos, com investimentos regulares, mas sempre focando em empresas que geram lucro e que pagavam dividendos. Isso significa que ele não precisava vender suas ações para lucrar, como fazem muitos investidores de curto prazo. Ele simplesmente esperava pacientemente os dividendos chegarem e reinvestia essa renda de volta no mercado. Ao longo dos anos, esse ciclo de reinvestimento foi acumulando uma enorme quantidade de ações, o que fez sua fortuna crescer exponencialmente. O mais impressionante de tudo isso é que Luiz Barsi não é um super investidor, como os que vemos em filmes ou nos livros de autoajuda. Ele não tem uma habilidade sobrenatural de prever o futuro ou de identificar empresas que vão estourar de uma hora para outra. O que ele tem é uma estratégia sólida, embasada no bom senso, no estudo constante e em uma visão clara de longo prazo. Isso, combinado com uma disciplina inabalável e paciência, é o que o tornou um dos maiores investidores do país. Agora, talvez você esteja pensando: tá, Cia, mas isso tudo soa ótimo. Mas e para mim? Como eu, uma pessoa que não é expert em finanças, posso aplicar a estratégia dele? A boa notícia é que, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário ser um gênio dos investimentos para seguir os passos de Barsi. O que ele fez foi simplificar o processo de investir e torná-lo acessível a todos. Ele provou que, com disciplina e paciência, qualquer pessoa pode obter retornos significativos. E a chave para isso está em focar nas empresas que realmente entregam valor e que, ao longo do tempo, proporcionam uma rentabilidade consistente através dos dividendos. Luiz Barsi não ficou famoso por prometer ganhos rápidos ou estratégias mágicas. E é exatamente isso que faz dele uma autoridade no assunto. Ele não busca a fama ou a atenção das câmeras, mas sim a construção de um legado sólido de riqueza através de investimentos prudentes e conscientes. Ao seguir seus passos, qualquer pessoa pode alcançar a independência financeira, sem depender da sorte ou do acaso. Portanto, se você deseja aprender com um dos maiores investidores brasileiros e quer saber como aplicar essas lições no seu próprio portfólio, a história de Luiz Barsi é um ponto de partida fundamental. E o melhor de tudo é que o caminho que ele seguiu não é secreto, nem difícil de entender. Você também pode aproveitar esse modelo para crescer no mercado financeiro, assim como ele fez, com o tempo e a estratégia certa. O poder dos dividendos, a mágica por trás dos 1 milhão. Quando falamos em investimentos, especialmente no mercado de ações,
A palavra dividendos costuma ser tratada como algo secundário, como um detalhe. A maioria das pessoas, inclusive investidores iniciantes, acredita que o verdadeiro dinheiro vem da valorização das ações, ou seja, da compra e venda de ativos no mercado. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro segredo por trás da fortuna de Luiz Barsi e de muitos outros investidores de sucesso está justamente nos dividendos? Pois é, a mágica da construção de uma grande riqueza no mercado financeiro não está nas altas e baixas diárias das ações, mas sim no retorno constante e previsível que vem das empresas que sabem compartilhar o lucro com seus acionistas. A primeira coisa que você precisa entender é o que exatamente são dividendos. Em termos simples, dividendos são a parte do lucro das empresas que elas decidem distribuir entre os seus acionistas. É como se, ao comprar ações de uma empresa, você se tornasse um sócio dela. E como todo sócio, você tem direito a uma parte do lucro. A distribuição de dividendos é uma das maneiras mais eficientes de garantir uma renda passiva constante. E acredite, é exatamente isso que Luiz Barsi aproveitou para construir sua fortuna. Agora, imagine que você tem ações de uma empresa que paga dividendos regularmente. A cada período, seja trimestral, semestral ou anual, você recebe uma parte dos lucros dessa empresa. Parece simples, certo? Mas aqui está o truque. O poder real dos dividendos está no tempo. Se você reinvestir esses dividendos, ao invés de gastá-los, você começa a adquirir mais ações, o que, com o tempo, aumenta ainda mais a quantidade de dividendos que você recebe. Esse ciclo de reinvestimento é o que realmente faz a diferença e transforma um pequeno valor inicial em uma quantia muito maior. Vamos pensar em números para ilustrar melhor. Imagine que você começa com um investimento de R$100 mil em ações de empresas que pagam bons dividendos. Suponha que o retorno médio anual em dividendos dessas ações seja de 6%, o que no caso de R$100 mil resultaria em R$6 mil por ano. Até aqui, tudo bem. O retorno não é tão impressionante, certo? Mas o segredo está em reinvestir esses R$6 mil. Ao invés de retirar esse dinheiro, você compra mais ações com ele, o que faz com que no ano seguinte você receba ainda mais dividendos. No longo prazo, esse efeito se acumula de forma exponencial. E o que antes era um pequeno retorno começa a se transformar em uma fonte de renda muito significativa. Esse é o ciclo que Luiz Barsi usou para multiplicar seus investimentos. Ao escolher empresas com um histórico forte de pagamento de dividendos, ele começou a gerar uma renda passiva que não só cobria seus custos, mas também crescia a cada ano. Com o tempo, ele foi reinvestindo essa renda, comprando mais ações e gerando mais dividendos, até que, finalmente, ele atingiu um valor de patrimônio que já supera a casa do bilhão. Isso é o poder dos dividendos. Não é uma fórmula mágica, mas sim um processo simples, porém muito eficaz, que depende de consistência e paciência. Um outro ponto importante sobre os dividendos é a estabilidade que eles oferecem ao investidor. Diferentemente da valorização das ações, que pode ser altamente volátil e imprevisível, os dividendos trazem um certo grau de previsibilidade para o portfólio. Isso porque, embora o valor do preço das ações suba ou desça, as empresas bem administradas e que têm um bom fluxo de caixa, geralmente mantêm uma política de dividendos estável. Isso proporciona uma certa segurança para o investidor, que pode contar com uma renda periódica, mesmo nos momentos em que o mercado esteja em crise. E é aqui que entra o grande truque. Ao focar em empresas que pagam dividendos,
Você não precisa se preocupar com o vai e vem do mercado. O que você quer é a garantia de que, ao longo do tempo, as empresas continuarão a gerar lucro e que esse lucro será compartilhado com os acionistas. Isso não significa que o preço das ações de uma empresa que paga dividendos nunca vai cair. É claro que o mercado tem suas flutuações, mas significa que, enquanto isso acontece, você ainda está ganhando dinheiro de forma consistente. Barsi é um exemplo perfeito disso. Ele escolheu ações de empresas que, ao longo dos anos, não apenas sobreviveram às crises, mas cresceram e continuaram a pagar dividendos. Isso permitiu que ele criasse uma verdadeira máquina de dividendos ao longo do tempo, o que, por sua vez, se transformou em uma fonte de riqueza contínua e crescente. E, ao contrário dos investidores que se desesperam quando as ações caem, Barsi sabia que, enquanto as empresas continuassem saudáveis e pagassem dividendos, ele poderia simplesmente continuar a acumular riqueza, sem precisar se preocupar com a volatilidade do mercado. Agora você pode estar pensando, ok, mas o que isso tem a ver comigo? Como posso começar a investir em dividendos e usar essa estratégia para alcançar minha própria independência financeira? Bom, a boa notícia é que não é tão difícil quanto parece. Ao focar em ações de empresas que pagam bons dividendos e ao reinvestir os lucros que você recebe, você começa a construir um portfólio sólido e gerador de renda passiva. E com o tempo, esse portfólio vai crescer, porque cada novo dividendo é reinvestido, comprando mais ações, o que gera mais dividendos. A chave para o sucesso dessa estratégia está na paciência e no reinvestimento. Ao invés de tentar fazer dinheiro rápido, como muitos investidores fazem com day trade ou com a compra e venda de ações, você está criando uma renda passiva que cresce de forma constante. E com o tempo, o que começou como um pequeno investimento pode se transformar em uma fonte de riqueza substancial. Então, da próxima vez que você pensar em investir em ações, lembre-se do poder dos dividendos. Não é apenas sobre o preço da ação, é sobre o que ela vai gerar para você ao longo do tempo. E, se você seguir a estratégia de Barsi, com paciência e disciplina, você também pode construir sua própria máquina de gerar dividendos. A estratégia de Luiz Barsi. Como ele fez isso? Quando falamos sobre Luiz Barsi, a primeira coisa que vem à mente de muitos é a ideia de um investidor que seguiu um caminho simples, mas extremamente eficaz. A estratégia de Barsi não envolve complexidades ou técnicas avançadas, mas sim uma combinação de paciência, estudo e uma visão clara de longo prazo. O segredo dele, ao contrário do que muitos pensam, não está em prever o futuro ou acertar no timing perfeito do mercado. Está em escolher as empresas certas e manter o foco em uma estratégia de longo prazo, que é o que, com o tempo, vai garantir bons resultados. A primeira grande lição que Barsi nos dá é sobre a importância de escolher as empresas certas. Ele não se deixa levar por modismos ou especulações do mercado. Muito pelo contrário. Barsi investe em empresas sólidas, com um histórico de lucratividade consistente e, claro, com uma boa política de pagamento de dividendos. Ele se concentra em empresas que têm a capacidade de gerar lucro de forma estável e distribuir uma parte desse lucro para os acionistas. Isso pode parecer simples, mas é um dos maiores segredos do sucesso de Barsi. Enquanto muitos investidores estão correndo atrás das empresas da moda, aquelas que aparecem em todas as manchetes ou estão com o preço das ações disparando, Barsi opta por ignorar esse frenesi. Ele se concentra em empresas que têm um modelo de negócio sustentável,
uma boa governança corporativa e, principalmente, uma longa história de pagamento de dividendos aos seus acionistas. Essas são as empresas nas quais ele investe e, ao longo do tempo, gera uma renda passiva que vai se acumulando e crescendo. A segunda parte da estratégia de Barsi envolve investir com disciplina e paciência. E aqui está o ponto crucial. O sucesso no mercado financeiro, segundo Barsi, não está em ganhar dinheiro rapidamente ou tentar prever quais ações vão se valorizar no curto prazo. Ele nos ensina que, para realmente ganhar dinheiro com ações, o segredo é manter a calma e ter paciência para esperar o crescimento das empresas no longo prazo. Barsi se destaca por sua abordagem de investir e esquecer. Ele escolhe as empresas com base no seu potencial de crescimento e distribuição de lucros e, em seguida, mantém esses investimentos por anos, sem se preocupar com as flutuações do mercado ou com a pressão para realizar ganhos rápidos. A grande vantagem dessa abordagem é que ela permite que o investidor se beneficie de juros compostos, pois, ao reinvestir os dividendos, o valor do investimento cresce cada vez mais com o tempo, sem a necessidade de vender as ações ou de ficar tentando acertar no momento certo para comprar ou vender. Ao contrário dos investidores que se deixam levar pela volatilidade do mercado, que compram e vendem ações a todo momento, tentando prever os altos e baixos. Barsi sabe que a verdadeira valorização vem com o tempo. Ele mantém uma visão de longo prazo, o que significa que ele está sempre buscando empresas que tenham potencial para crescer ao longo dos anos. E é justamente essa paciência e esse olhar de longo prazo que fazem com que seu portfólio continue crescendo de forma sólida e consistente. A terceira parte da estratégia de Barsi que vale a pena destacar é a disciplina no reinvestimento dos dividendos. Quando Barsi recebe os dividendos das empresas em que investe, ele não usa esse dinheiro para gastar ou para fazer novos investimentos em outras ações. Ele reinveste esses dividendos na compra de mais ações das mesmas empresas. Esse simples ato de reinvestir os dividendos é o que torna a sua estratégia tão poderosa. Ao fazer isso, Barsi aumenta o número de ações que possui, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de dividendos que ele receberá no futuro. Esse processo de reinvestimento contínuo faz com que o seu portfólio de ações cresça de forma exponencial, criando uma verdadeira máquina de gerar dividendos. Além disso, Barsi também destaca a importância de estudar e acompanhar as empresas nas quais ele investe. Ele não se limita a simplesmente comprar ações de empresas e esperar que elas cresçam. Barsi dedica uma parte significativa do seu tempo analisando o desempenho das empresas, lendo relatórios financeiros e acompanhando suas movimentações no mercado. Para ele, o conhecimento contínuo é fundamental. Ele sabe que, para manter seu portfólio saudável e garantir que suas escolhas ainda são as melhores, precisa estar sempre atualizado sobre os negócios em que está investindo. Outro ponto importante da estratégia de Barsi é a diversificação cuidadosa. Embora ele foque principalmente em empresas sólidas que pagam bons dividendos, Barsi também sabe que é fundamental não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele procura diversificar seu portfólio de ações, de modo a minimizar os riscos e garantir que, caso uma empresa enfrente dificuldades, ele ainda tenha outras fontes de rendimento para compensar eventuais quedas de valor. Mas vale destacar, ele não se diversifica de forma excessiva. A diversificação dele é feita de maneira cuidadosa, escolhendo empresas que compartilham os mesmos princípios de rentabilidade e estabilidade. Por fim,
Uma das maiores lições da estratégia de Barsi é o compromisso com o longo prazo. Barsi não se deixa levar pelas flutuações do mercado de curto prazo, nem se preocupa com os altos e baixos diários das ações. Ele sabe que, no longo prazo, o que realmente importa é a capacidade de uma empresa de gerar lucros de forma constante, pagar dividendos e manter um crescimento sustentável. Essa visão de longo prazo é o que garante que ele continue a ser bem-sucedido, mesmo em tempos de crise ou de incerteza no mercado. Portanto, a estratégia de Luiz Barsi não é sobre sorte, não é sobre encontrar o pulo do gato ou fazer investimentos de risco. Ela é, sim, sobre escolher empresas sólidas, investir com paciência e disciplina e reinvestir os dividendos para garantir que sua riqueza cresça de forma constante. E o mais importante, é uma estratégia que qualquer pessoa pode seguir. Tudo o que você precisa é de consistência, paciência e educação financeira. Agora, se você está começando a entender a estratégia de Barsi e quer saber como aplicá-la no seu próprio portfólio, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem também está buscando crescer no mercado de ações. Como começar com 100 mil reais e criar seu império de dividendos. Agora que você já entendeu os principais conceitos e a estratégia que Luiz Barsi usou para transformar um valor inicial relativamente modesto em uma fonte de renda passiva milionária, é hora de colocar tudo isso em prática. A questão que muitos se fazem é: mas como eu começo com 100 mil reais e criou um império de dividendos igual ao Barsi? Bem, a boa notícia é que não é tão complicado quanto parece. E você pode seguir uma abordagem simples, mas estratégica, para replicar o sucesso de Barsi no mercado de ações. Então, vamos destrinchar como você pode começar. Primeiro, é importante entender que o valor inicial de 100 mil reais é apenas o começo. O que realmente vai fazer a diferença não é o montante inicial, mas a estratégia de longo prazo que você vai adotar para maximizar esse investimento ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que você comece com menos dinheiro, a chave para o sucesso está em seguir os passos corretos, entender o que você está fazendo e, principalmente, ter paciência. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é escolher as ações certas. Como vimos no caso de Barsi, ele sempre escolheu empresas que tinham um bom histórico de pagamento de dividendos e que possuíam fundamentos sólidos. Essas empresas são, normalmente, aquelas que têm um modelo de negócio estável, boa governança corporativa e um histórico consistente de geração de lucros. Portanto, a recomendação inicial é que você faça uma pesquisa aprofundada sobre as empresas nas quais pretende investir. Busque por aquelas que têm uma boa rentabilidade, um fluxo de caixa robusto e que, ao longo do tempo, têm demonstrado que podem pagar dividendos aos acionistas de maneira constante. Ao escolher essas empresas, procure focar em ações de grandes empresas consolidadas como bancos, companhias de energia, telecomunicações ou setores que costumam ter uma demanda estável. Essas empresas tendem a ter uma política de dividendos mais consistente, o que é fundamental para o seu objetivo de gerar uma renda passiva. Mas atenção, não se limite a grandes nomes do mercado. Existem empresas menores, mas bem administradas, que também podem ser ótimas fontes de dividendos. O segredo é sempre fazer a lição de casa, entender o modelo de negócios da empresa e a sua capacidade de gerar lucro ao longo do tempo. Uma vez que você tenha selecionado as empresas, o segundo passo é diversificar o seu portfólio.
Isso não significa espalhar seu dinheiro por dezenas de ações, mas sim escolher algumas boas opções que, juntas, formam uma carteira equilibrada. A diversificação é importante porque ajuda a reduzir o risco. Embora a ideia de investir em dividendos seja minimizar os riscos, é sempre bom contar com uma carteira de investimentos que tenha diferentes setores, de modo a não depender apenas de uma única empresa ou mercado. Agora, depois de selecionar suas ações e diversificar o portfólio, o próximo passo é começar a reinvestir os dividendos. Aqui está o pulo do gato. Em vez de sacar os dividendos que você recebe das empresas nas quais investiu, a estratégia de Barsi envolve reinvestir esse dinheiro na compra de mais ações. Isso é crucial para o crescimento do seu portfólio. Vamos entender por quê. Se você começar a reinvestir seus dividendos, a quantidade de ações que você possui vai aumentar ao longo do tempo, o que, consequentemente, vai aumentar o valor dos dividendos que você vai receber. É um ciclo que vai se repetindo, e quanto mais tempo você mantiver esse ciclo, mais o seu portfólio vai crescer. Se você começou com R$100.000 e recebeu R$6.000 em dividendos, por exemplo, reinvestindo esse valor nas mesmas ações, você vai ter um aumento de 6% no número de ações que possui. No próximo ano, seus dividendos também vão aumentar, porque você tem mais ações para receber pagamentos. Esse efeito é o que chamamos de juros compostos, onde o seu dinheiro começa a gerar ainda mais dinheiro ao longo do tempo. Quanto mais tempo você deixar seus dividendos reinvestidos, maior será o impacto do crescimento exponencial no seu portfólio. Agora, para garantir que você esteja sempre no caminho certo, o controle e a paciência são essenciais. Você pode até ter a tentação de vender suas ações nos momentos em que o mercado está em alta ou quando acha que pode ter uma oportunidade de lucro rápido. Mas lembre-se do segredo de Barsi: o verdadeiro dinheiro vem a longo prazo. Portanto, a paciência é fundamental. O mercado vai ter altos e baixos, e você não deve se deixar levar pelas flutuações diárias. O importante é que você siga o plano e mantenha o foco no longo prazo. Além disso, é essencial que você continue a educação financeira ao longo do caminho. Estude, acompanhe o mercado e aprenda cada vez mais sobre os investimentos que você está fazendo. Isso vai te ajudar a identificar oportunidades de melhorar seu portfólio, otimizar seus dividendos e fazer ajustes conforme o mercado evolui. Isso é um processo contínuo, e os melhores investidores são aqueles que nunca param de aprender e de se adaptar. Por último, é importante falar sobre a manutenção de uma mentalidade de longo prazo. Não se frustre se no início o crescimento não for tão rápido quanto você espera. Lembre-se, o verdadeiro valor da estratégia de dividendos está em gerar uma renda passiva que cresce com o tempo. Em vez de buscar o lucro rápido, você deve estar em uma jornada constante de reinvestir seus dividendos e fazer seu portfólio crescer de forma sólida e consistente. Com o tempo, você vai perceber que o efeito dos dividendos reinvestidos vai criar uma base de riqueza que se sustenta por si só, sem precisar de grandes esforços ou riscos excessivos. Portanto, para começar com R$100.000 e criar seu império de dividendos, o segredo está em selecionar boas empresas, diversificar seu portfólio, reinvestir os dividendos, ter paciência e, claro, manter o foco no longo prazo. Não é necessário ser um gênio dos investimentos ou fazer nada mirabolante. Com disciplina e persistência, você pode sim transformar um valor inicial em uma verdadeira fonte de renda passiva. O risco
e a paciência. O preço do sucesso. Quando falamos sobre investimentos no mercado de ações, é impossível ignorar a palavra risco. Afinal, a Bolsa de Valores tem fama de ser um lugar imprevisível, onde os investidores vivem às voltas com altos e baixos, e os lucros podem ser grandes, mas as perdas também podem ser significativas. O risco é um componente inevitável dos investimentos em ações. E, se você deseja seguir os passos de grandes investidores como Luiz Barsi, entender esse risco e aprender a lidar com ele é fundamental. Mas, mais importante ainda, é entender que, apesar do risco, o verdadeiro segredo do sucesso no mercado financeiro está na paciência. Primeiro, é essencial reconhecer que, no mundo dos investimentos, não existe uma fórmula mágica ou uma estratégia infalível que elimine completamente o risco. Mesmo Luiz Barsi, considerado um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, já enfrentou momentos de volatilidade no mercado. O que diferencia ele de muitos outros investidores é justamente a maneira como ele lida com o risco e com as oscilações do mercado. Ele não tenta fugir do risco, mas sim aceitá-lo e gerenciá-lo de forma inteligente. Esse é o primeiro ponto a se entender. O risco faz parte do jogo. Agora, ao invés de se desesperar diante do risco, Barsi sempre adotou uma abordagem de longo prazo. Ele sabe que o mercado de ações é imprevisível no curto prazo, mas, no longo prazo, empresas sólidas tendem a se recuperar e a crescer. Portanto, quando você investe, o risco que você está assumindo está mais relacionado ao momento de compra e à qualidade da empresa escolhida do que a possibilidade de perdas rápidas e erráticas. Investir com paciência significa entender que o mercado, apesar de seus altos e baixos, sempre tende a se recuperar ao longo do tempo. E, se você investir em empresas que geram lucro de forma estável e que têm uma boa política de dividendos, você estará protegendo seus investimentos, mesmo quando o mercado estiver em baixa. Esse foco no longo prazo também é o que permite que você se beneficie do que chamamos de juros compostos. Reinvestir os dividendos de forma consistente e não se deixar levar pela volatilidade do mercado é o que vai realmente gerar um retorno significativo. Ao contrário dos investidores de curto prazo, que tentam adivinhar o melhor momento para comprar e vender ações, a estratégia de Barsi é completamente diferente. Ele não busca a valorização imediata de suas ações, mas sim o crescimento constante ao longo dos anos. O risco para ele não está em ter ações que oscilam de preço no curto prazo, mas sim em manter um portfólio bem fundamentado, com empresas que podem entregar bons resultados ao longo do tempo. Mas, claro, isso não significa que você deva ignorar o risco completamente. O conceito de diversificação, que é amplamente defendido por Barsi, ajuda a minimizar a exposição ao risco. Diversificar seu portfólio significa não concentrar todo o seu capital em uma única ação ou setor. Ao distribuir seus investimentos entre diferentes empresas e indústrias, você reduz o impacto de eventuais quedas de valor de um único ativo. Isso garante que, mesmo que uma ação ou setor enfrente dificuldades, o restante do seu portfólio tenha o potencial de se manter estável ou até crescer. Entender e aceitar o risco também envolve saber quando reavaliar os seus investimentos. Embora Barsi defenda uma abordagem de longo prazo, ele também é pragmático o suficiente para perceber quando algo não está funcionando. Se ao longo do tempo, uma empresa na qual ele investiu começa a apresentar problemas de gestão ou resultados inconsistentes,
Barsi pode optar por vender as ações e realocar o capital em algo mais promissor. Esse é outro aspecto fundamental para o sucesso no mercado financeiro: a capacidade de adaptar-se e ajustar sua estratégia conforme necessário. Mas, vale lembrar, essas mudanças são feitas com base em análise e reflexão cuidadosa, não por impulso. A paciência, no entanto, é a verdadeira virtude do investidor de sucesso. E é aqui que muitos investidores falham. Na busca por ganhos rápidos, muitos se deixam levar pela emoção, vendendo suas ações durante uma queda temporária do mercado, apenas para ver o valor das ações subir novamente após algum tempo. A paciência é o que permite que você continue no jogo e que veja os resultados a longo prazo. Se você vender suas ações nos momentos de crise, você estará apenas realizando uma perda que poderia ter sido evitada caso tivesse mantido o foco em suas escolhas de longo prazo. Esse é o ponto-chave da estratégia de Luiz Barsi. Ele não se importa com o que acontece no mercado diariamente, porque ele sabe que o valor real de suas ações será alcançado com o tempo, e a cada ano, os dividendos que ele recebe vão aumentar. Essa abordagem exige uma mentalidade diferente, uma mentalidade que não se preocupa com os ganhos rápidos, mas sim com a construção de uma fonte de renda sólida e constante. Ao aplicar a paciência e a disciplina em seus investimentos, Barsi consegue transformar uma pequena quantia inicial em uma verdadeira máquina de gerar renda passiva. A lição aqui é clara: não se trata de evitar o risco, mas de aprender a conviver com ele de forma inteligente e cuidadosa. O risco faz parte do processo, mas com a estratégia certa, ele pode ser gerido de maneira eficaz. E no fim, é a paciência e o reinvestimento constante que vão garantir que seu portfólio cresça de forma exponencial. Se você realmente quer seguir o caminho de Luiz Barsi e alcançar a liberdade financeira por meio dos investimentos, a primeira coisa a fazer é aceitar o risco e começar a pensar em paciência a longo prazo. O sucesso não virá da noite para o dia, mas com o tempo e com o compromisso de manter sua estratégia. Os dividendos vão começar a se multiplicar e sua riqueza será construída de maneira sólida e segura. Agora, se você está pronto para enfrentar o risco com paciência e quer aprender mais sobre como aplicar essa mentalidade em seus investimentos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos que também buscam uma vida financeira mais estável e próspera. Vamos juntos nessa jornada. O caminho para o 1 milhão em dividendos. Chegamos ao final dessa jornada sobre como transformar 100 mil reais em um império de dividendos, seguindo os passos do investidor Luiz Barsi, um dos maiores nomes da Bolsa de Valores brasileira. Durante as últimas sessões, exploramos como ele construiu uma fortuna sólida e constante, simplesmente aplicando uma estratégia simples e eficaz, baseada na paciência, no estudo e, claro, na reinvestição dos dividendos. E se tem uma coisa que ficou clara ao longo desse processo, é que a chave para alcançar um portfólio milionário não é a sorte, nem a previsão de mercado, mas sim um plano bem estruturado e executado com disciplina. Agora, você deve estar se perguntando: ok, Cia, agora que eu entendi o segredo de Barsi, como faço para aplicar tudo isso na minha vida? Como eu, que não sou um expert em finanças, posso seguir esse caminho e chegar ao meu próprio império de dividendos? A boa notícia é que, embora o processo de alcançar a liberdade financeira exija paciência e dedicação,
Não é necessário ser um gênio financeiro para colocar essas estratégias em prática. Tudo o que você precisa fazer é seguir os passos certos, com foco no longo prazo, e aprender a lidar com os riscos de forma inteligente. Primeiro, vamos resumir os pontos-chave que exploramos ao longo deste vídeo. O primeiro passo para seguir os passos de Barsi é, sem dúvida, escolher as empresas certas para investir. Como vimos, Barsi foca em empresas sólidas, com boa governança e um histórico de pagamento de dividendos consistentes. Essas empresas não só são boas pagadoras de dividendos, mas também apresentam potencial de crescimento a longo prazo. Lembre-se, Barsi não busca empresas da moda, mas aquelas que têm fundamentos robustos e que, com o tempo, entregarão resultados previsíveis. E, ao investir nelas, você estará garantindo uma renda passiva constante. Em seguida, o segundo passo é a diversificação do portfólio. Diversificar significa não colocar todos os seus recursos em uma única ação ou setor, mas distribuir seus investimentos de forma estratégica entre diferentes empresas, preferencialmente de setores variados. Isso ajuda a reduzir o risco de uma única empresa impactar negativamente o seu portfólio. No entanto, a diversificação deve ser feita com inteligência, ou seja, escolhendo empresas que compartilham o mesmo compromisso com a geração de lucros estáveis e com o pagamento de dividendos. O terceiro ponto fundamental é o reinvestimento dos dividendos. Ao contrário do que muitos investidores fazem, que sacam os dividendos para gastá-los ou investir em outras oportunidades, Barsi tem uma estratégia muito simples: reinvestir os dividendos na compra de mais ações. E é justamente isso que faz a diferença. O efeito dos juros compostos transforma um pequeno investimento inicial em algo exponencialmente maior ao longo do tempo. Quanto mais você reinvestir seus dividendos, mais ações você adquire, o que aumenta ainda mais a quantidade de dividendos que você receberá no futuro. Esse ciclo vai se repetindo e, com o tempo, seu portfólio vai crescendo sem que você precise fazer grandes mudanças. Entretanto, o ponto mais importante de toda essa estratégia é a paciência. Como vimos, o mercado de ações pode ser volátil no curto prazo, mas se você se concentrar em uma estratégia de longo prazo, seu portfólio tende a crescer de forma sólida e estável. Não se trata de ganhar dinheiro rápido, mas de construir uma fonte de renda passiva ao longo dos anos, sem se deixar levar pelas oscilações diárias do mercado. A paciência é o que vai garantir que você colha os frutos no futuro. No entanto, ao falar de paciência, não podemos esquecer de que o risco sempre estará presente. Investir em ações implica aceitar a possibilidade de que o valor de suas ações possa cair temporariamente. Isso é normal e faz parte do processo. O segredo, porém, é não vender as ações impulsivamente durante uma queda do mercado. Como Barsi sempre diz, o verdadeiro sucesso vem de manter uma visão de longo prazo e de não se deixar abalar pelas flutuações de curto prazo. Isso significa que você deve estar preparado para ver os preços das ações caírem e, ainda assim, manter sua estratégia firme, confiando no potencial das empresas em que investiu. Agora, ao revisar todo esse processo, a grande pergunta é: você está pronto para dar o primeiro passo em direção ao seu império de dividendos? O caminho não é fácil, mas é totalmente acessível a quem está disposto a aprender, ter paciência e seguir uma estratégia bem estruturada. Luiz Barsi, com sua simplicidade e foco no longo prazo, mostra que não é necessário ser um gênio financeiro para conquistar grandes resultados. Tudo o que você precisa é estar disposto a aplicar o método certo,
ser disciplinado e, principalmente, ter paciência para ver os frutos do seu trabalho aparecerem ao longo do tempo. A boa notícia é que você já está no caminho certo ao buscar aprender mais sobre investimentos e dividendos. Investir não é algo que acontece da noite para o dia, mas, se você continuar com o foco no aprendizado e em construir uma base sólida de conhecimento, os resultados virão. Lembre-se de que, assim como Barsi, você também pode começar com um valor modesto, mas, com o tempo, seu portfólio pode crescer de maneira significativa, gerando uma renda passiva que irá proporcionar mais liberdade financeira e mais segurança para o seu futuro. Agora, para começar a aplicar tudo o que você aprendeu aqui, é hora de agir. Se você ainda não começou a investir, esse é o momento. Se já começou, avalie sua estratégia e veja onde pode melhorar. O importante é dar os primeiros passos e seguir em frente, com a confiança de que, com paciência e disciplina, você poderá construir o seu próprio império de dividendos, assim como Luiz Barsi fez. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também estão buscando aprender a investir e alcançar a liberdade financeira. Vamos juntos nessa jornada, rumo ao sucesso financeiro.